Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre reações e complexos. Nessa aula número 4, nós vamos falar sobre a influência trans e os efeitos na posição cis nos complexos. Na última aula nós falamos sobre o efeito trans nos complexos quadrático-planos, que eram efeitos cinéticos que levavam à substituição na posição em trans ao ligante, né? O bom direcionador trans, né? A influência trans já é um processo termodinâmico, que também é encontrado em vários livros, chamado de efeito trans termodinâmico, enquanto que aquele que nós vimos lá, o efeito direcionador trans, de efeito trans cinético. Então, a influência trans é um efeito termodinâmico que tem mais ou menos a mesma ideia do efeito trans, que a ligação que está em trans, oposta a um determinado ligante, ela está enfraquecida e aí ela acaba ficando um pouco mais alongada, mas isso ela só vai ser percebida, essa influência trans, no complexo final ou no estado fundamental desse complexo. Então, o que, que vai acontecer? Se você tem dois influenciadores trans, que geralmente os bons influenciadores trans também são bons direcionadores trans, aquele melhor influenciador trans, ele vai deixar a ligação do ligante que está em trans a ele mais alongada do que aquele influenciador trans mais fraco do que ele. Então, T1 e T2 são dois ligantes influenciadores trans e T2 é um influenciador trans mais forte do que T1. Então, a ligação do ligante X fica mais alongada com esse ligante T2 do que com o ligante T1. E para exemplificar, nós temos aqui o complexo tetraclorido paladato 2, o complexo transclorido metil bis trifenilfosfina paládio 2, e aqui nós temos o transclorido fenil bis trifenilfosfino paládio 2. Se a gente for analisar as ligações paládio-cloro, já que o ligante trifenilfosfina nesses dois são equivalentes, né? Neste complexo, que vai ser a nossa referência, é de 2,304 angstroms. Aqui nós temos o ligante metil oposto ao ligante clorido. Percebam que a ligação paládio-clorido fica mais alongada, 2,423 angstroms. Isso aqui, o complexo cristalizado, isso aqui são estruturas de difração de raio-x. Estado fundamental do complexo, estado depois da reação de substituição. E aqui o ligante fenil oposto ao ligante clorido, 2,400 angstroms. Então aqui foi possível perceber que tanto o ligante metil quanto o ligante fenil são melhores influenciadores trans do que o ligante clorido, porque em trans a ele a ligação é mais curta, ou seja, esse clorido consegue se ligar mais fortemente ao paládio quando tem outro ligante clorido em trans a ele, do que quando tem um metil ou um ligante fenil. E por coincidência aqui, o ligante metil e o fenil são também melhores direcionadores trans, ou seja, eles têm efeito transcinético lá, de acordo com a série do efeito trans, são melhores direcionadores trans também. E aí, como eu disse, os bons influenciadores transcinéticos também apresentam boa influência trans nos produtos que são formados. Entretanto, tem muitas exceções. Por isso que eu não gosto de colocar uma série e tentar sair explicando as exceções, porque são muitas, cada uma dessas exceções acontece por uma diferença, então, de modo geral, é melhor que vocês entendam que mais amplamente, né? Bons direcionadores trans tendem a ter boa influência trans nos complexos quadrático planos. E compostos e ligantes que são
ruins direcionadores trans também não vão causar muita influência trans nos complexos. E aí nós vimos efeito trans acontecendo em complexos quadrático planos. E será que é possível observar efeitos trans em complexos octaédricos? Bem, a resposta é sim, só que ele é observado em menor escala do que nos complexos quadrático planos. E o motivo principal é que o mecanismo principal em que os complexos octaédricos passam pela substituição de seus ligantes é o mecanismo dissociativo, né? E nesse mecanismo, rapidamente acontece a pseudorotação de Baer. Veja aqui o que acontece. Na primeira etapa, então, você tem a perda do ligante X, que vai ser provavelmente aquele que está em trans ao bom direcionador trans, né? Já que pela competição aqui dos orbitais, é o que está mais fracamente ligado ao metal. Então, você chega nessa geometria, pirâmide de base quadrada, e esse direcionador trans, ele está competindo com todos os outros 4 ligantes pela retrodoação ou pela polarizabilidade em algum orbital P ou D do metal. Em algum momento ele está competindo com eles aqui. Então, rapidamente, aqueles que estão com melhor competição e fazem ligação mais fraca com o metal acabam sendo jogados para a base da pirâmide trigonal, né, a bipirâmide trigonal, para diminuir a competição e formar uma ligação com a sobreposição menos efetiva com os orbitais do metal e deixar todos os orbitais mais prontamente disponíveis para formar ligação com esse bom direcionador em trans, teórico, né? Só que na hora que você chega nessa configuração, nada impede do ligante substituinte entrar em trans ou entrar em cis, né? E nós já vimos lá na segunda aula que acontece processos de isomerização quando a gente chega nessa etapa, né? Então, por isso que a gente não observa tanto efeito de direcionamento em trans. Podemos até ter a influência trans que enfraquece a ligação e o efeito transcinético que aumenta a velocidade da reação, mas a retenção da configuração nem sempre é observada. Por isso que não se fala muito em efeito trans, nem cinético e nem termodinâmico em complexos octaédricos. É muito específico, são poucos exemplos que dá para se utilizar regras para se falar sobre esses efeitos nesses complexos. Os efeitos trans em complexos octaédricos são observados em alguns complexos de platina, platina 4, né, que adota essa configuração, essa geometria de número de coordenação igual a 6, e alguns outros complexos de metais de transição. Não são muitos, são poucos os exemplos. Um exemplo é a troca do monóxido de carbono por um ligante que é pior direcionador trans do que ele. Então, se você quer trocar por um direcionador trans mais forte do que ele, como eteno ou outros quaisquer, né, que não estão listados na série trans, como a gente apresentou anteriormente, né, aí essa reação já não funciona. No complexo trans, bromido pentacarbonil manganês 1, né? E essa reação ela tem que ser feita em hexano também, ou seja, percebam como é específico que a reação tem que acontecer. Então, quando a gente coloca esse complexo em hexano e adiciona um ligante que não é um bom direcionador trans, um direcionador trans pior do que o monóxido de carbono, percebe-se uma troca de monóxido de carbono muito rápida, tá? Então vai ser trocado um monóxido de carbono. E não se percebe a troca de um monóxido de carbono que está em trans ao brometo, porque ele é um direcionador trans pior, e não se observa a perda do brometo por esse ligante L. Esse ligante L é um ligante neutro. Em monóxido de carbono e em hexano, você não tem como formar espécies carregadas facilmente, né? Um solvente que ele é apolar e não consegue manter compostos carregados ali com muita facilidade, tá? Então só sobra a troca desses monóxidos de carbono.
e aí troca-se o primeiro ligante L aqui. O segundo ligante L, ele é trocado também muito rapidamente e acaba sendo este daqui. Não se observa a perda deste monóxido de carbono, e sim deste. E aí vocês começam a perceber que existe um efeito trans acontecendo, né? Só se perde monóxido de carbono que está em trans a outro monóxido de carbono. E por fim, quem é perdido numa terceira etapa, pela troca de um terceiro ligante L, é quem está em trans ao bromo, tá? Por quê? O ligante L é um ligante ruim, um ligante direcionador trans ruim. E o bromo é um ligante direcionador trans melhor do que o L, né? Então, o monóxido de carbono perdido é esse daqui. Só que como o brometo, o ligante brometo, não, o ligante bromido, ele é um direcionador trans muito pior do que o monóxido de carbono, a velocidade da reação é muito lenta, né? Aí vocês percebam que existe um efeito direcionador e um efeito cinético acontecendo, assim como acontecia lá nos complexos de número de coordenação igual a 4. Então, o monóxido de carbono que está em trans a outro é muito lábil. Então, como era de se esperar, o monóxido de carbono tem grande efeito transcinético nesse complexo. Já o monóxido de carbono trans ao brometo, ele é pouco lábil, porque o brometo tem efeito transcinético muito menor. E o brometo, como eu disse, não é substituído porque o solvente é apolar e não permite a formação de compostos iônicos. Outro exemplo é o hexacarbonil ferro zero. Quando você tenta trocar 3 monóxidos de carbono por 3 ligantes trifenilfosfino, e o ligante trifenilfosfina lá na série do efeito trans é um direcionador trans pior do que o monóxido de carbono, a gente acaba obtendo o isômero facial. Porque na primeira substituição você substitui qualquer um dos monóxidos de carbono. Na segunda substituição você substitui qualquer um dos monóxidos de carbono que tem outro em trans a ele. Nunca quem está em trans a trifenilfosfina. E isso vai acontecendo até você completar uma face do complexo de ferro. O quarto monóxido de carbono não tem como, vai começar a ficar entrando em trans a trifenilfosfina, não tem outra posição. Mas até então era sempre quem estava em trans a algum dos ligantes carbonil. Para mostrar que existem muitas contradições naquela série do efeito trans para complexos octaédricos, temos aqui um exemplo que é um complexo de platina, platina 4, complexo octaédrico, e ele tem 4 ligantes A, né, que pode ser quaisquer coisas, né? Um ligante cloro que está em trans com esse ligante Y aqui. E aí ele vai ser trocado, esse ligante cloreto, né, o clorido, vai ser trocado por um ligante piridina, vai produzir o complexo trans, continua em trans, esse Y continuará em trans a piridina. E aqui nós temos vários complexos de platina. Sempre perceba aqui que está o clorido a ser trocado e quem está em trans a ele. Pode ser outro clorido, um bromido ou um nitrito, tá? E aí os outros ligantes pode ser um conjunto de uma etileno de amina, né? Uma amônia e um nitrito. Ou então pode ser dois pares, né? De amônias com nitrito e assim por diante. E aqui é dada a constante de velocidade dessa troca e a energia de ativação dela também. E aí vocês percebam, olha, de cloreto para brometo, a velocidade da reação aumenta e a energia de ativação diminui. Mesma coisa acontece aqui quando a gente troca o sistema de etileno de amino para só amônia e nitrito, tá? A velocidade aumenta aí de 3 até 10 vezes, né? Aqui em cima e daqui para baixo. Mesma coisa acontece com a energia de ativação, diminui também. Já para o nitrito, que de acordo com a série lá do efeito trans, que também deveria ser um direcionador trans
forte, inclusive melhor do que o brometo, aqui se observa uma diminuição da velocidade e aqui se observa também uma diminuição. Então, nós temos que nesse complexo o bromido tem maior efeito trans que o clorido, né, assim como acontece com motivação igual a 4, e o nitrito tem inconsistências. Em número de coordenação igual a 6, aquela retrodoação que a gente via que era um dos efeitos que faziam um bom direcionador trans, acontecendo em um plano, aqui ele acontece em mais de um plano, né? E existem várias competições acontecendo ali com vários ligantes. Então, por isso que começa a ficar mais complicado de entender o processo de efeito trans e influência trans em complexos octaédricos. Com relação ao efeito cis, existe também a influência cis e o efeito cis cinético. As ideias são exatamente as mesmas. O efeito cinético cis é o aumento da labilidade de uma ligação que está em cis a um bom direcionador dessa ligação, né? E, consequentemente, a presença desse ligante vai aumentar a velocidade da reação de substituição desses ligantes em cis em relação a um complexo que não tem esse direcionador como complexo de referência. Então, como acontece o efeito cinético com aumento da labilidade da ligação, você está favorecendo o mecanismo dissociativo. Acontece na primeira etapa a quebra dessa ligação. Então, com isso, efeito cinético cis não é observado em complexos de número de coordenação igual a 4, só em número de coordenação igual a 6. Porque o número de coordenação igual a 4 não passa por mecanismos dissociativos. Tá? Na primeira etapa, é a perda de um desses ligantes que ficaram com a ligação enfraquecida devido a esse ligante, né, direcionador cis. Aí você tem a formação do complexo de geometria pirâmide de base quadrada com a seguinte incorporação do ligante a ser substituído. E aí, apesar dela ser mais observada em complexos octaédricos, ela não é muito importante com relação a direcionamentos em cis, porque você tem a formação da pseudo-rotação de Berry nesse intermediário e perde a questão da retenção da configuração. Tá? Aí você pode obter complexos tanto em cis quanto em trans. Esse efeito ele é mais interessante no quesito de aumentar a velocidade e você saber qual vai ser o ligante que vai ser perdido, né? Então, esse ligante que está em azul, que está em trans, esse direcionador cis, né? Ele não vai ser eliminado, só esses que estão em vermelho aqui que tem chance de serem perdidos. Um exemplo de complexo acontece isso são complexos desse tipo aqui, ó. Pentacarbonil e um ligante X, aqui geralmente doador de densidade eletrônica, ou então um ligante de campo fraco, tá? Da série espectroquímica, porque ele é doador π. O que vai acontecer? Esse doador π, né, ele vai doar densidade eletrônica para o metal, por via π, e vai, consequentemente, o metal vai doar essa densidade eletrônica para o complexo aqui, ó, para o monóxido de carbono que está em trans a ele. Isso vai estabilizar este ligante que está em trans. Então, esse monóxido de carbono que está na posição em trans não vai querer sair da esfera de coordenação. Já esses outros 4 ligantes monóxido de carbono que estão aqui, na verdade, eles estão competindo pela densidade eletrônica destes orbitais D
estão ali através da retrodoação, porque eles são bons receptores pi. Se eles competem pela densidade eletrônica, acaba que um ligante monóxido de carbono enfraquece a ligação de quem está em trans a ele, porque ele não tem densidade eletrônica suficiente para todos os ligantes, né? Como consequência, a gente fala que esse direcionador cis aqui, que na verdade ele é um estabilizante do monóxido de carbono que está em trans, acaba fazendo um enfraquecimento dessas ligações que estão aqui em cis dele. E aí vale ressaltar que esses casos eles são casos isolados, tá bom? E devem ser considerados com cautela. Tem que ser feitos dados experimentais, verificar se está acontecendo um aumento da velocidade da reação com a presença deles, né? Como é que eu sei disso? Eu faço aqui com monóxido de carbono, coloco esse ligante X e coloco um outro, por exemplo, brometo, cloreto e iodeto, e verifico o aumento da velocidade da reação e verifico se tem uma tendência ali para poder falar que realmente está acontecendo um efeito cis. Caso contrário, se for um efeito esporádico, às vezes nem é efeito cis, são outros efeitos que estão acontecendo no seu complexo. Já a influência cis é o aumento da ligação que está em cis a um grupo qualquer e geralmente acontece devido a efeitos de polarizabilidade. E aqui vale ressaltar que o aumento da ligação devido à influência cis, ela costuma ser muito menor do que da influência trans. Então, se nós temos aqui dois influenciadores cis, os ligantes que estão em cis a eles vão ter o aumento do comprimento da ligação maior quanto melhor for esse influenciador cis. Então, no caso aqui, influenciador cis A e cis B, né? CA e CB. O CB é o melhor influenciador cis do que o CA. Então, as ligações metal-ligante em cis, as duas, tá? São mais alongadas. E aí, bons influenciadores cinéticos do efeito cis também vão ser bons influenciadores aqui do efeito cis termodinâmico, né? Porque, como a gente viu no slide anterior, o efeito cis está mais relacionado à competição de quem está um em trânsito em relação ao outro e a estabilidade que esse direcionador cis causa quem está em trans a ele, né? Então, se fosse dois monóxidos de carbono em trans aqui competindo pela densidade eletrônica, um desestabiliza o outro, tá? Então, as duas ligações alongam-se ao mesmo tempo. Se forem ligantes diferentes, elas podem ser alongadas de comprimentos diferentes, mas elas duas ficam alongadas com relação a outro ligante de referência nessa posição aqui. Então, para ter como exemplo, eu trouxe aqui o transdiclorido bistrifenilfosfino platina 2. E aí, aqui, quem está substituindo um dos cloridos é um grupo metil, então seria o trans clorido metil bis trifenilfosfino platina 2 e aqui trans clorido fenil bis trifenilfosfino platina 2. Diferentemente da aula anterior, que a gente estava interessado na ligação metal-clorido, agora eu estou interessado na ligação metal-fósforo, que é quem está em cis a esse grupo que eu estou substituindo. Tá? Então percebam, a distância da ligação platina-fósforo, agora que são as duas, por isso que eu não coloquei em cima do desenho, é de 2,316 angstroms. Nesse segundo exemplo, a distância platina-fósforo é de 2,295. E aqui no final, a distância platina-fósforo é de 2,300 angstroms. Então percebam que o clorido, como a gente viu no slide anterior, né,
para o complexo octaédrico, o clorido tinha um efeito trans, um efeito cis interessante, né? Ele é um direcionador trans um pouquinho melhor e acaba que a ligação platina-fósforo fica um pouco maior do que platina-fósforo aqui com ligante metil do que com platina grupo fenil. Então a gente percebe que a média da influência trans são variações aí da ordem de 0,10 angstroms, né? Enquanto que a média da influência trans são variações de 0,25 e tem casos que tem influência trans muito maiores do que isso. E aí isso mostra que a influência trans é um processo muito mais assertivo e que tem muito mais intensidade nos seus aspectos do que os efeitos cis, tá bom? E como o efeito cis ele tem muito mais exceções do que regra, a gente não vai nem criar aqui uma série do efeito cis cinético, muito menos da influência cis, tá bom? Bem, com isso então a gente finaliza os efeitos cis e o efeito trans. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outras reações que acontecem nos complexos, que são os efeitos simbióticos, que são reações ácido-base, e também sobre reações que acontecem nos complexos, que são reações de modificação dos ligantes. Então, até lá!